Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, tudo bem? Eu venho com Fala Deus direto para o teu coração. Deus ministrou algo no meu coração que eu quero trazer à tona para o coração de cada um dos senhores. Hoje, enquanto eu estava em casa, o Senhor me fez pensar em muitas coisas que Deus havia falado comigo em abril, no dia do meu aniversário. Foi gravado um vídeo no dia do meu aniversário, no qual eu ainda não subi para o YouTube. E eu fiquei esperando um tempo determinado para que esse vídeo fosse postado. E hoje, enquanto eu estava na minha casa, o Senhor ministrou muito no meu coração sobre esse vídeo que eu não lembrava mais dele. Eu sabia que tinha sido gravado, sabia que eu não tinha subido ele para o YouTube e sabia que eu estava esperando um tempo determinado, o tempo correto para subir esse vídeo. Porque ele falava sobre algo pessoal, íntimo meu. Ele falava sobre algo que o Senhor havia revelado somente a mim. Eu tinha vivido exatamente naquela semana do meu aniversário algo extraordinário que só apenas as pessoas que estavam na festa puderam ouvir. E nunca mais, depois desse dia, eu contei essa revelação para alguém. E hoje Deus ministrou no meu coração exatamente o que foi gravado nesse vídeo. E eu acredito que eu vou poder subir sim esse vídeo para os senhores entenderem o quão poderoso o Senhor é e o quanto Deus cumpre o que Ele promete. E nós vivemos sim as histórias da Bíblia. E eu pude viver. E eu vou subir esse vídeo, que ele tá com muito barulho, muito chiado, mas eu acredito que os senhores serão edificados assim como eu fui assistindo novamente esse vídeo. Porque só quem é espiritual vai entender o que eu vivi. Porque no fim do vídeo eu falo o que eu vivi. E ele é extraordinário falando sobre isso. E o Senhor me trouxe à tona exatamente isso. Jacó era conhecido por erigir uma coluna de pedra onde Deus falara com ele. E Deus havia escrito uma história sobre a vida dele. E o começo e o meio da vida de Jacó não mudaram o fim que Deus tinha escrito sobre a vida dele. Na família de José, o começo e o meio não mudou o fim triunfal que Deus havia escrito sobre a vida de José. Em alguns casos, o Senhor menciona que o começo e o meio podem sim atrapalhar, desestruturar o processo para o fim. Amém? Mas eu venho da parte de Deus te dizer e profetizo em nome de Jesus Cristo que ainda que o começo embaralhado, o meio turbulento que você está vivendo, não mudará o percurso para o fim triunfal que Deus tem sobre a tua vida. Ainda que o começo tenha sido embaralhado, o meio tenha sido turbulento, agitado, perturbador e que você não esteja entendendo nada, tá tudo fora do teu controle, você não entende mais nada. Tá tudo estranho. O que era certo parece que virou incerto. Eu venho te dizer da parte de Deus. O começo e o meio podem não ter sido da maneira com que você imaginou, mas não vai mudar o fim triunfal que Deus tem sobre a história da tua vida. Amém. Amém. Seremos grandes personagens no livro da vida. Eu creio nisso. Você crê? Se você crê, dá um amém aí. Porque Deus tem algo poderoso e extraordinário para a tua vida nessa noite. O começo e o meio podem ter sido embaralhados, perturbadores, mas não mudará o fim triunfal que Deus tem sobre a tua vida. Querido, Deus tem algo extraordinário, poderoso, sobrenatural para ser liberado sobre as nossas vidas. Se você crê, dá um amém. E recebe em nome de Jesus Cristo tudo o que Deus tem para a tua vida. O fim das coisas é muito melhor, como diz o meu apóstolo, do que o começo delas. O diabo pode ter dado a primeira palavra, mas quem dá a última é o Senhor. Quem bate o martelo sobre a história da tua vida é o Senhor. O diabo pode ter dito muitas coisas por aí afora, usado muitas bocas para decretar muitas coisas sobre a tua vida, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Ele é o Deus que abre a porta, Ele é o Deus que fecha a porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. Ele é o Deus que determina quem vai viver, quem vai morrer,
Quem vai abrir, quem vai fechar, quem vai ser, quem vai estar. Ele é o Deus que sabe, que está no controle de toda a situação. Querido, acorda, desperta. Deus tem um plano extraordinário para a tua vida e quer o diabo queira ou não, será executado, porque o começo pode não ter sido do modo e da maneira com que você esperou. O começo pode ter sido embaralhado, meio turbulento, agitado. As águas podem estarem sendo tão agitadas, tão turbulentas, sacudindo tanto, balançando tanto, mas eu venho te dizer, é melhor o fim das coisas do que o começo delas, e o Senhor vai te dar um fim triunfal sobre essa história turbulenta, sobre essa história estranha, porque tem gente que às vezes pensa, meu Deus, mas tinha que ser nessa família, tinha que ser com essa casa, tinha que ser com essas pessoas, por que tinha que ser assim? Não podia ser tão diferente, Deus não poderia me colocar num berço, numa família tão diferente. Mas eu venho te dizer, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Pode não ter começado do modo da maneira com que você esperou, mas o fim vai ser triunfal, porque o Senhor triunfou sobre a família de José, o Senhor triunfou sobre a família de Jacó. E a mulher de Jacó não podia gerar, e ela não teve um filho, ela teve 12, e a palavra do Senhor vai dizer que ainda tinha Diná 13 filhos, aquela que não podia gerar, teve 13 filhos. Então, há pedras, empecilhos e problemas que o Senhor autoriza muitas das vezes sobre a vida de cada um de nós, mas isso não muda o fim extraordinário. E a palavra do Senhor vai dizer também que aquela mesma mulher que não estava conseguindo conceber filhos, que não estava podendo gerar promessas, teve 12 filhos, e os 12 filhos, mediante a Bíblia, foram líderes de todas as tribos de Israel. Ela não só concebeu, sendo que não podia conceber, como concebeu 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. Ela não concebeu qualquer filho. Ela concebeu propósitos, cumprimento de promessas, um futuro. Ela concebeu riquezas, porque eles lideraram as tribos nas quais o Senhor já havia estabelecido antes mesmo deles nascerem. O Senhor já havia escrito, já havia dado promessas a Abraão sobre as terras que lá na frente Jacó geraria filhos que liderariam essas tribos que o Senhor havia dado a Abraão, as terras. A promessa sobre as terras não veio sobre a vida de Jacó, veio sobre a vida de Abraão. O Senhor tinha uma promessa com Abraão que daria a ele multidões e terras. Mas o Senhor não cumpriu a Abraão. Jacó, quando veio para gerar o que lideraria o que o Senhor havia prometido a Abraão. Se você parar para pensar, é extraordinário o que Deus faz. Algumas promessas que Deus tem com você, Ele não vai cumprir com você. Ele vai cumprir com o próximo que vem após você. E o próximo vai gerar o que vai liderar lá na frente, o que Deus prometeu a você, ao seu pai, ao seu avô. Você tem noção de que Ele fez uma promessa para Abraão e estabeleceu sobre a família de Jacó homens, mulheres que lideraram tribos que o Senhor já havia estabelecido antes. Então, você não é qualquer pessoa. Eu venho te dizer que você não é qualquer pessoa. Você é alguém que foi gerado para um propósito extraordinário do Senhor nessa terra, para um cumprimento de algo que já foi estabelecido antes mesmo de você nascer. Você tem noção de que antes de você pensar em vir ao mundo, antes de seus pais, no caso, pensarem em te trazerem a esse mundo, te conceberem, o Senhor já havia escrito a história todinha da tua vida. E Jacó foi abençoado em gerar filhos que lideraram todas as tribos que até hoje são nomeadas em Israel. Ele não apenas teve filhos, mas filhos que até hoje levam nomes na história da Bíblia
em Israel e que, percorreram até a nossa geração. Nós somos descendentes dessas tribos. Nós somos descendentes dessas tribos. Você já parou para pensar qual é a tribo que você faz parte? O Senhor já te deu alguma revelação? Pois é. O Senhor tem dado muitas revelações ao povo dele. Só que nem todas a gente tem o discernimento para entender. Algumas levam-se muito tempo. E graças a Deus eu tenho estudado sobre algumas coisas desse tipo e descobri quais das tribos que eu faço parte. E uma dessas tribos é a tribo de Benjamim, que é a tribo, nome esse do meu filho. E olha que engraçado, porque eu nunca tinha pensado nesse nome. Quando o Senhor me revelara esse nome, que fazia parte do livro da Bíblia, e quando eu descobri anos depois que fazia parte de uma tribo essa que é da família de Jacó, filho dele, irmão de José, a história que eu mais amo pregar. Então, tem coisas que vai acontecendo nas nossas vidas que a gente não entende, que só muitos anos depois, lá na frente, a gente vai começar a ligar, entender o que está acontecendo no mundo físico e no mundo espiritual e qual a tribo que a gente faz parte, porque todos nós nessa terra fazemos parte a uma tribo. Qual dessas 12 tribos você faz parte? Eu tenho estudado sobre isso, como eu tenho dito, como eu disse anteriormente, e as tribos que eu estudei, nas quais eu faço parte, são exatamente as mesmas tribos. E ando com pessoas que têm os mesmos nomes dessas tribos. Que engraçado, porque as histórias que eu mais me relaciono com elas da Bíblia são as histórias dos filhos de Jacó, que também tem a ver com a história da minha vida. Então todos nós passamos pelas histórias exatas das nossas tribos. Então você não vai passar pelo que a sua tribo não passou. A história da tua vida é exatamente a história da tribo que você faz parte. Qual a tribo que você faz parte? Já pesquisou sobre isso? Já leu sobre isso? Pois é, o Senhor, quando entregou as terras que só foram entregues, foram prometidas a Abraão, mas entregues nas mãos de Moisés, e que Moisés só pôde ver a terra prometida e não pôde entrar para executar, para pegar. E logo após o Senhor vai entregar, mas Moisés já não estava entre o povo. E foi separada 12 tribos, para que cada tribo dessa, por sorte, recebesse uma quantidade de um terreno, por mérito, por sorte. E essas tribos são as tribos estabelecidas até o dia de hoje. Então, qual é a tribo que você faz parte? Já estudou sobre isso? Já entendeu isso? Começa a ler e se aprofundar, porque o Senhor quer te mostrar qual é a tribo que você faz parte, qual a história que você faz parte. O que acontece na história da tua vida tem a ver com a tribo que você faz parte. Muita gente tem sonhado com pedras preciosas e não entende. Ai, querissa, macho, e decamandarabacebe. Pois é, as pedras que você sonha são referentes exatamente à tribo que você faz parte. Porque cada pedaço ali de Israel é uma tribo de um filho de Jacó. Nós fazemos parte dessa tribo até o dia de hoje. E até quando não fizermos mais parte dessa terra. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e assim por diante farão parte dessa tribo. Então comecem a estudar e entender. Deem um Google e procurem sobre as pedras preciosas, as tribos, qual a tribo que você faz parte, de onde você é, porque Deus tem algo para te revelar, os mistérios escondidos. Deus não quer apenas que você leia, Deus quer te revelar mistérios escondidos na Bíblia. Vai lá, estuda, se aprofunda, porque o Senhor quer falar profundamente com você e te mostrar o que Ele não mostra para ninguém.
viu? Quem quer muito de Deus tem que fazer muito para Deus. Descubra qual é a tua tribo, descubra sobre a história da tua vida e comece a enfrentar os incircuncisos, porque o Senhor quer que você seja um soldado diferenciado, porque Ele quer triunfar no fim, viu? O começo pode não ter sido do modo da maneira com que você queria, o meio pode estar tão confuso, perturbador, mas o fim, meu querido, será triunfante como foi na vida de José. O fim, meu querido, será triunfante como foi na vida de José. Viu? E ainda, tudo que Deus derramou sobre a vida de José não foi só para José, foi para ele e para toda a família dele. Um beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.